Olá, eu sou o professor LG e nessa aula eu vou falar sobre números primos. Só que eu vou usar essa palavra primos. Por quê? Porque um número primo é um número primeiro. Então, imagina que você não conhece nenhum número e eu vou te apresentar os números. Os primeiros números que eu vou te apresentar são o 0 e o 1 e eles não vão fazer parte dessa história porque tanto o 0 quanto o número 1 não são números primos. Mas aí depois do número 1 vem o número 2. E aí eu estou convidando o 2 para uma festa, né? Só que é o seguinte, o 2 é um primo. Quando eu convido um primo, ele traz toda a família. Então ele vai trazer o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 e por aí vai. Tá. Aí é o seguinte, como eu já te apresentei o número 2, eu vou te apresentar outro número. É o número 3. Bem, o número 3 você nunca ouviu falar, porque aqui não tem o número 3. Então, ele é um número primo, é a primeira vez que você ouve falar dele. Só que eu convidei o 3, ele trouxe toda a família, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e por aí vai. Depois do número 3, tem o número 4. Mas você vai falar o seguinte, olha, o 4 eu já conheço, porque ele apareceu aqui. Então não é a primeira vez que eu ouço falar do número 4. Tudo bem, então vamos para o próximo número, que é o número 5. O número 5 não foi visto até agora, mas como eu trouxe o número 5, ele traz junto com ele a família, né? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e por aí vai, né? Agora, depois do número 5 tem o número 6, mas você vai falar, olha, o 6 eu já conheço, porque ele apareceu aqui e já apareceu aqui. Não é a primeira vez que eu ouço falar do número 6. Então, eu vou te apresentar outro número que você nunca viu, que é o número 7. E o 7 traz quem? O 14, o 21, o 28, o 35, o 42, o 49, o 56 e por aí vai. Depois do 7 tem o 8, mas o 8 eu já conheço. Depois do 8 tem o 9 e depois do 9 tem o 10. Olha só, todos esses números eu já tinha visto antes, então nenhum deles é número primo. Aí depois do 10 tem o número 11. Então esse número 11 eu não vi ainda, ou seja, ele é um número primo. Só que o 11 traz o 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e por aí vai. E essa sequência ela segue infinitamente. Eu posso ir te apresentando os números e você vai ver se você já conhece. Se é a primeira vez que você ouve falar desse número, ele é um número primo. Se você reconhecer ele na tabuada de algum número anterior, não é a primeira vez que ele aparece, aí a gente chama de número composto. Para entender melhor a ideia de números primos, eu vou fazer um desafio. Eu tenho esses números, de 2 até 19, e eu quero escrevê-los como um produto de dois números menores do que ele. Então, por exemplo, o 6, eu só posso utilizar 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, eu posso escrever o 6 como 2 vezes 3. Então, esse número aqui não é número primo. Por quê? Porque tem números menores do que ele que geram ele. Eu consigo 6 pelo 2 vezes 3. Por exemplo, o 4 é 2 vezes 2. Então, o 4 também não é número primo. Agora, o 2, o 3, o 5 e o 7. Tenta descobrir um produto que dê 2 utilizando apenas números menores que 2. Mas espera aí, menor do que 2 é só 1. Eu não vou conseguir escrever 2 utilizando apenas 1. E o 3? Números menores do que o 3. Eu vou ter o 1 e o 2. Eu consigo um produto que dê 3 usando apenas 1 e 2? Também não. A mesma coisa ocorre com 5, a mesma coisa ocorre com 7. Eu não consigo, se eu tiver 1, 2, 3 e 4, escrever um produto que dê 5. Agora, o 8. O 8 eu posso fazer como 2 vezes 4. Eu usei números menores do que o 8 para escrever um produto que dê 8. A mesma coisa com 9, ó. 3 vezes 3.
O 10 eu posso escrever com 2 vezes 5. Então, ó, 8, 9 e 10 eu já descartei, eles não são primos. Agora, o 11, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e eu posso só multiplicar, eu não consigo gerar o 11. Mas o 12 eu consigo. O 12 eu posso fazer 2 vezes 6 ou 3 vezes 4, tanto faz. Vou escrever aqui um caso só. O 13 eu não consigo. O 14, 2 vezes 7. Então ele não é primo. O 15, 3 vezes 5. Então ele também não é primo. O 16, 2 vezes 8 ou 4 vezes 4. O 16 não é primo. O 17. Bem, se eu tiver números de 1 até 16, eu não consigo um produto que dá 17. Você pode tentar. E o 18? O 18 eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 9. Não é? O 19 também, se eu tenho os números de 1 até 18, eu não consigo um produto que dá 19. Qual que é a característica desses números? Eu só consigo um produto que dê 2 se eu utilizar o próprio 2. O 2, ele é 1 vezes 2. A única maneira de eu conseguir um produto que dê 2 é utilizando ele mesmo. E quando isso ocorre, eu digo que esse número é primo. A mesma coisa com 3, ó. O 3 eu só consigo por 1 vezes 3, só se eu usá-lo. O 5, apenas pelo produto de 1 vezes 5. O 7, apenas 1 vezes 7. O 11, apenas 1 vezes 11. O 13 também, apenas 1 vezes 13 que gera o 13. O 17, apenas 1 vezes 17, não é? E o 19, apenas 1 vezes 19. Tá? A ideia é, se a única maneira de eu conseguir um produto que dê o número for utilizando o 1 e o próprio número, ele é primo. O 6. O 6 eu até consigo aqui, vamos pegar como exemplo, até consigo fazer ele 1 vezes 6. Mas eu tenho uma outra alternativa, que é 2 vezes 3. Né? Todos os números aqui eu poderia ter feito 1 vezes ele mesmo. Mas a ideia é a seguinte, conseguir um número menor do que ele. Como pelo 6 eu consigo 2 vezes 3, ele não é primo. Agora, como o 7 eu não consigo, tá? Um produto com números menores do que o 7, né? Eu preciso utilizar o 7, ele é primo. Então, o 6 não é primo e o 7 é primo. Né? Esses números que não são primos são números compostos. Né? Então, eu vou descartar aqui e ver o que sobrou. Os meus números primos até 20, né? Até 19 são 2, 3, 5, 7, né? 11, 13, 17 e 19.